Internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes e sua aula número 5 do Filosofando Física. Lembrando que continuamos aqui na aula de matemática, vamos sempre fazer aulas de matemática para melhorar as nossas aulas de física. E hoje nós vamos falar então ainda nessas aulas do ensino fundamental, ainda essas aulas do sexto ano do ensino fundamental, vamos falar hoje sobre ordens de grandeza, arredondamento, né, de números decimais. Enfim, a gente vai falar de ordens de grandeza e para isso a gente vai colocar, então já vai trazer algumas coisas que a gente aprendeu na aula passada e vamos aplicar agora, né, colocando unidades diferentes para a gente entender aplicações daqueles números decimais que nós vimos na aula passada. Então nós vamos falar de três coisas hoje. Vamos falar de unidades de volume, unidades de distância e unidades de massa. Vamos então começar com unidades de distância. Vamos então lembrar as unidades de distância. Então vamos supor que essa barra aqui tem a medida de 1 metro. Muito bem, se ela tem a medida de 1 metro e a gente pega essa barra e divide em 10 partes iguais, cada partezinha dessa vai ter então 1 decímetro, porque ele é 1/10 do metro, então é 0,1 do metro é igual a 1 decímetro. Se a gente pega esse metro e divide então, ao invés de 10, divide em 100 partes iguais, cada partezinha vai ter 1/100º do metro, e 1/100º do metro é igual a 1 centímetro. Muito bem, então se a gente pega esse metro e divide em 1000 partes iguais, cada pedacinho que a gente retira vai ter a medida de 1 milímetro. Cada pedacinho vai equivaler a 1 milésimo do metro, e 1 milésimo do metro é igual a 1 milímetro. Muito bem, olha só que interessante isso aí. Muito bem, se você for ver todas as réguas nas papelarias, você encontra várias réguas de 30 centímetros. Tudo bem, e se você analisa que dentro de cada centímetro você tem 10 partes iguais. Essas 10 partes iguais são os milímetros, porque 10 milímetros equivalem a 1 centímetro. Muito bem, então aqui você já conhece então o centímetro. Veja que o centímetro, o milímetro e o metro são muito mais usados do que o próprio decímetro, né? Mas é importante você saber, né, como funciona. Agora a gente vai ver um vídeo que vai mostrar as diferentes escalas de vários animais. Se liga aí. Pegamos aqui uma formiga, a menor formiga está dizendo que tem 1 milímetro. Aí tem uma pulga com 3 milímetros, né? A maior formiga é 5 milímetros de tamanho. Então uma mosca caseira tem 7 milímetros de tamanho. Uma aranha tem 2 centímetros de tamanho. Um besouro tem 3 centímetros de tamanho. Aqui nós temos um pássaro, aqui, um beija-flor, com 5 centímetros de tamanho. Temos aqui um sapo comum com 7 centímetros de tamanho, um rato com 8 centímetros, né, de tamanho. Temos aqui uma centopeia com 30 centímetros, temos aqui um coelho com 40 centímetros, um gato com 46, uma águia com 80 centímetros, aí você tem aqui uma aranha japonesa com 1,20 m, uma tartaruga gigante com 1,30 m, um lobo com 1,50 m, um gorila com 1,70 m, um humano também com 1,70 m, aí vem aqui uma cobra com 8 metros, né? Tem um dragão de Komodo com 2,6 metros, 2,60 m, um leão com 2,40 m, um cavalo com 2,40 m, um urso com 2,80 m, um hipopótamo com 3,30 m, né? Um rinoceronte com 4 metros. Temos aqui também um elefante africano com 6 metros, né? Uma orca, baleia assassina com 7 metros, né? Temos aqui um tubarão com 12 metros, né? Um tubarão branco, e aí temos até aqui uma baleia azul com 33 metros de comprimento. Ok, muito bem, é isso aí. Então agora vamos continuar aqui falando então da unidade de volume. Na unidade de volume nós vamos ver aqui um recipiente, né? Imagina então que nós temos um recipiente onde o líquido que tem dentro dele, ele pode ocupar um volume de 1 litro, tá? A gente vai chamar aqui o volume de 1 litro, tá? Então, ou seja, o volume que ele ocupa é 1 litro. Se a gente divide o conteúdo desse líquido em 10 partes iguais, nós vamos então ter volumes de 1 decilitro, ou seja, 1/10 do litro é igual a 1 decilitro. Muito bem, muito bem. Agora se a gente pega esse litro e divide em 100 partes iguais, nós vamos ter o conteúdo dessa pequena parte como 1/100º
do litro. 1/100 do litro é 1 centilitro. 1 centilitro. Muito bem. Mas então se a gente pega esse litro e divide em 1000 partes iguais, o volume dessa partezinha vai ser então 1 milésimo do litro. E 1 milésimo do litro é igual a 1 mililitro. Veja que a gente vai usar muito mais o termo mililitro e litro do que o termo decilitro e centilitro. Mas é legal a gente saber dos termos. Agora, veja só a importância de você saber essas ordens de grandeza e não cometer gafes e equívocos na vida real. Se liga nessa matéria. Olha aí, essa matéria aqui do Portal G1 mostra a seguinte manchete. Bebê morre em hospital no Amazonas após médico receitar dosagem 10 vezes maior de remédio. Se liga nisso. Olha só, uma parte da notícia só. Enzo foi atendido pelo médico na unidade. Na receita assinada por ele, é recomendado o uso de dipirona e 25 mg de prometazina, medicamento usado para combater reações alérgicas. Agora se liga no que o pai disse. Meu filho já estava muito doente depois de 2 dias, com essa superdosagem, essa overdose no seu corpo. Ele, o médico, me chamou em particular, pediu a receita, eu mostrei uma cópia, ele pegou uma caneta e acrescentou um ponto entre o 2 e o 5. Disse, eu errei aqui. Eu fiquei perguntando, será que ele quis anular a prova? Se liga nisso, olha só a importância do enfermeiro, né, ao aplicar, do enfermeiro não, do médico nesse caso, ao recomendar uma dose em excesso, né, para um paciente. Então você vê a importância de saber, de entender bem esses conceitos de grandeza, né, ordem de grandeza, para você não ficar pensando, pô, é simples, é babaca. Não, presta atenção, cara. Isso aqui é muito importante, tá? Um erro de dosagem desse, você pode matar ou simplesmente não salvar, né, alguém, né? Às vezes se põe uma dosagem muito pequena, que na verdade a pessoa precisava de uma dosagem maior, precisava de 10 vezes mais, ou seja, o cara confundiu mililitro por decilitro, ou decilitro por centilitro, enfim, aí é um problema. Mas beleza, segue aí, agora a gente vai falar das unidades de massa. Bom, agora aqui a gente já tem que tomar um certo cuidado, vamos corrigir algumas coisas, tá? Vamos corrigir aqui primeiro os nomes, os termos. Normalmente a gente tem um erro, a gente comete um erro muito comum, né, de chamar a massa de peso, né? Esse é um erro que eu espero que você não cometa mais daqui para frente. Lembra que é comum a gente cometer esse erro porque o verbo que a gente usa para medir a massa é pesar. Quando você vai numa balança, você vai se pesar, tá? O peso sim tem a ver com a massa, o peso tem uma relação com a massa, sim, mas isso é um termo que nós vamos usar mais na frente nas aulas de física. Veja, é muito comum esse erro porque você não usa o termo massar. Você não chega e fala, não, eu vou me massar, eu vou lá me massar, porque não existe isso na língua portuguesa, no dicionário não existe o verbo massar. Você tem o verbo pesar. Massa, então, por exemplo, a gente está falando de quilograma, né? Estamos falando de grama, né? Então vamos ver aqui, ó. Se você pega um objeto que você pesou ele e obteve a massa de 1 grama, e aí você pega esse objeto e divide ele em 10 partes iguais, cada partezinha que você pegar vai ter uma massa igual a 1/10 do grama, que é igual a 1 decigrama, perfeito? Aí se você pega esse objeto de 1 grama e dividir ele em 100 partes iguais, cada partezinha que você pegar, ele vai ter uma massa igual a 1 centigrama, que é 1/100 do grama, que então é igual a 1 centigrama. Se você pega então, né, seguindo o raciocínio, se você pega esse objeto que tem massa igual a 1 grama e dividir ele em 1000 partes iguais, cada partezinha que você retirar vai ter uma massa equivalente a 1 milésimo do grama. E 1 milésimo do grama é igual a 1 miligrama. Aqui também, veja que nas unidades então de massa, nós temos mais usualmente falando os termos miligrama e grama, sendo muito mais usado do que decigrama e centigrama. Ok? Mas é importante você saber disso aí também, tá? E aí, como é que a gente vê isso mais no dia a dia? No dia a dia, a gente encontra isso em vários produtos que você encontra no supermercado. Você vê, né, nas embalagens, você vê uma tabela com informações nutricionais, certo? Então, olha, a gente pegou uma tabela com informações nutricionais para a gente ver os nomes aqui da ordem de grandeza da massa, para a gente ver como que funciona isso. Se liga nessa tabela.
Aqui a gente pegou um produto que a gente nem sabe direito que produto que é e realmente não nos importa muito bem isso aqui, porque o que a gente quer saber é só da tabela e dos valores. A gente gostou desses números aqui, que são números reais de uma tabela de um produto que existe. Então o primeiro item de uma tabela de informação nutricional normalmente é o valor energético, mas isso a gente não vai falar aqui nessa aula, porque essa aula é de matemática, estamos falando de ordem de grandeza, e o valor energético faz parte de aulas de física, porque nós vamos falar depois lá na frente. Mas vamos ver aqui, nessa tabela está dizendo que o valor energético é igual a 10 quilocalorias, que é igual a 42 quilojoules. Muito bem, são termos que você vai guardando aí, depois a gente vai falar mais dele na frente. Vamos agora nos ater ao que tem abaixo, de proteína para baixo. Então aqui, na proteína, nós temos aqui o número 2,5 gramas. Veja, 2,5 você pode chamar também de 2,5 gramas, ou 2 gramas e meio. Também tem, na informação nutricional, a leucina. Leucina está aqui dizendo que ele tem 1.250 miligramas de leucina. Muito bem. Depois a gente tem aqui a isoleucina com 320 miligramas. Temos a valina com 937,5 miligramas, ou 397 miligramas e meio. Então a gente tem aqui também a vitamina B6, né, com 1,3 miligramas. Muito bem, agora a gente pode fazer o seguinte, um exercício que a gente pode fazer aqui, e se você quiser fazer sozinho, dá um pausa e verifica, mas se quiser continuar a gente vai, é assim, vamos ordenar esses números. Colocar isso em ordem decrescente, ver do maior para o menor. Como você tem 4 itens com miligrama e apenas um item como grama, fica mais fácil você transformar esse item que está em gramas em miligramas, porque assim você compara ele de uma forma muito mais rápida. A proteína está aqui em 2,5 gramas. Como que a gente transforma ele em miligrama? Então vamos lembrar aqui um negócio interessante. Se 1 miligrama é igual a milésima parte do grama, significa que 1000 miligramas é igual a 1 grama. Então toda vez que você quer transformar 1 grama em miligramas, você precisa multiplicar por 1000 esse valor do grama, entende? Porque assim você vai ter o número total de miligramas que aquela unidade representa. Então, aqui no caso da proteína e sendo 2 gramas e meio, você pega 2,5, multiplica por 1000 para você ter o número de miligramas que isso representa. E isso dá, então, 2.500 miligramas. Então, veja, agora a gente tem na tabela já praticamente a ordem quase toda pronta. Então, lembrando que quando a gente estiver trabalhando com ordem, quer ordenar tudo, usa a vírgula, tá? A vírgula vai ser fundamental para você não se perder. Coloca a vírgula alinhada, põe a vírgula alinhada, não deixa ela espalhada, a vírgula fica alinhada, sempre a vírgula alinha, assim você vai ter a ordem correta dos números e assim você não vai se perder. Então veja só como é que ficou. Muito bem, olha, em ordem aqui você pode ver que a proteína continua em primeiro, a leucina continua em segundo, só que a isoleucina ela tá em terceiro aqui, mas ela vai ter que mudar de lugar, porque a valina é maior do que a isoleucina. E como que você vê que ela é maior? Que o primeiro dígito dela já é maior. O primeiro dígito da isoleucina é 3 e o primeiro dígito da valina é 9. E o 9 é maior que 3, então ele tem que ficar na frente. Então você sobe a valina fica acima da isoleucina. E a vitamina B6 continua lá embaixo com 1,3 miligramas. Veja que ordenar usando miligrama ficou mais fácil porque você simplesmente pegou a proteína que estava em gramas, multiplicou por 1000 e fez essa operação uma única vez. Transformou gramas em miligramas e tudo ficou em miligrama. E aí você pode comparar, entende? Vários exercícios você vai ver que é assim. O seu professor, ou enfim, a sua prova vai pedir alguma coisa para você como resposta e vai te dar outra para você fazer conversões. Agora, ainda no exercício de conversão, vamos fazer o seguinte, a gente não converteu a proteína que estava em gramas em miligramas, vamos fazer o contrário, vamos agora fazer o contrário, vamos converter todo mundo que estava em miligrama em grama. Né? Você vai ver que dá um pouco mais de trabalho, mas também não é tanto assim não. Então a gente pega a tabela original, está ali então com proteína 2,5 gramas, e aí a gente vê o restante. Então, como miligrama é a milésima parte do grama e a gente quer agora fazer com que todos os números apareçam em gramas, então a gente vai ter que pegar todos os números que estão em miligramas e dividir por 1000. Então
Então veja, a proteína está em 2,5 gramas, mantém. Aí você tem a leucina com 1.250 miligramas, a gente divide por 1.000, fica 1,250 gramas, certo? Aí a gente tem a valina com 937,5 miligramas, dividido por 1.000, isso fica 0,9375 gramas. Aí você tem a isoleucina com 320 miligramas, dividido por 1.000, fica 0,320 gramas, certo? Então a vitamina B6, como está como 1,3 miligramas, dividido por 1.000, fica como 0,0013 gramas. Agora a gente vai ver aqui mais um item aqui chamado de arredondamento. Vamos ver aqui como é que a gente pode arredondar. Esses números são interessantes. Como que você faz o arredondamento nesses números, usando esses números? É simples. Primeiro você vai ter que escolher qual é a casa decimal que você quer manter. A última casa decimal que você quer manter. Porque você vê aqui que você tem, que nesse caso aqui, quando você está representando os números como gramas, né? Você tem até quarta casa decimal ali, ó, 0,9375 ou 0,0013. São 4 casas decimais para você representar em gramas. Mas então vamos fazer o seguinte, ó, vamos supor que você queira representar ele até a segunda casa decimal ali do grama, tá? Então vamos ver como é que vai funcionar isso. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar, por exemplo, você vai pegar ali, tá 2,5 lá na proteína, 2,5 gramas. Como você quer representar ele até a segunda casa decimal, isso vai ter que ficar como 2,50. Porque assim como nos números, por exemplo, números de moeda, a representação de moeda, todas as moedas representam com centavos. Ou seja, sempre tem a segunda casa decimal da moeda. E aqui nesse caso, como a gente está também querendo segurar a segunda casa decimal, vamos deixar o número 2,50. O que era 2,5 passa a ser 2,50. No caso da leucina, que é 1,25, né? A gente vai manter então o 1,25. Muito bem. Já no caso da valina, que tem então 0,9375 gramas, aqui a gente pode arredondar ela, como a gente quer a segunda casa decimal, seria 0,93. 0,93 gramas. Mas espera aí, tem o 75 depois. Então como é que funciona o arredondamento? Primeiro você define uma casa decimal limite, aquela que você quer determinar como limite. Aqui a gente já determinou que a gente quer a segunda casa decimal do grama. Analisa o número que está na casa posterior àquela que você determinou como limite e veja se ela é maior que 5. Se for maior que 5, você acrescenta 1 naquela casa limite que você determinou. Nesse caso aqui, que estava como 0,9375, né? A gente queria ir até o 3, mas chegou 0,93. Beleza, essa é a limite. Qual que é a próxima casa decimal? É a casa do milésimo e que está com o número 7. Então é a casa do milésimo que está com o número 7. O 7 é maior que 5, logo a gente tem que mudar esse 3 para 4. Então ele arredondado fica 0,94 gramas. 0,94 gramas. Agora, a isoleucina continua então com 0,32. É 0,32 gramas, não mudou nada, porque só tem 0 depois do 32, então lembra que os zeros à direita das casas decimais, né, não valem nada. Beleza, então continua 0,32. E no caso da vitamina B6, olha que curioso aqui, a gente quer ir até a segunda casa decimal do grama. A segunda casa decimal do grama é 0, ó, é 0,00. E aí? Qual o número que a gente põe depois? Veja, o número depois do 0 é o número 1. O número depois do 0 é 1. Se é 1, não muda nada. Então, ele vai continuar como 0,00 gramas. Ou seja, vai aparecer na informação nutricional como não tem grama nenhuma aqui da vitamina B6. Tá? Mas aí você fala, pô, não tem nada? Bom, na verdade é que o número é tão pequeno que na hora de arredondar, ele ficou insignificante. Entendeu? Então é assim que a gente lê essas coisas aqui. Agora, para fechar essa parte de arredondamento, vamos fazer esse mesmo esquema de arredondamento, mas tirando todas as casas decimais. Vamos fazer com que agora a gente deixe arredondado em números inteiros de grama. Ou seja, não vai ter casa decimal, vai ser só números inteiros de grama. Então vamos ver como é que fica? Vamos ver aqui. No primeiro item aqui, por exemplo, na primeira linha, que é a proteína, ele está dizendo que é 2,50, certo? Mas aqui a gente quer deixar só o 2. Não quer mais ter vírgula, não quer mais ter casa decimal. Aí aqui a gente sabe então que é assim, ó, veja, a gente falou então que quando o número posterior for menor que 5, a gente mantém o mesmo número, certo? Beleza, mas o 5 não é menor que 5, 5 é igual a 5.
né? Se fosse maior que 5, a gente somaria 1, né? Mas nesse caso aqui, o número é igual a 5. E se o número é igual a 5, a gente tem duas regrinhas a mais aqui para ver. Primeiro, a gente vai ver o seguinte. Nesse caso específico, depois do 5, só tem 0, né? Você vê 2,5000000, ou seja, 0 à direita dos decimais, eles não valem nada. Então, como não tem nenhum número depois do 5, né? Então você pode manter o mesmo número daquele que você está tentando arredondar. Então, ou seja, o 2,50 ou 2,50000 vai ser igual a 2 apenas, porque você não vai somar nada nesse 2. Agora, vamos supor que ao invés, essa é uma suposição, vamos supor que ao invés de 50 tivesse 51, quando é igual a 5, você tem que ver uma casa depois dele. A casa depois dele, as casas depois dele, não uma, todas as casas depois dele. Tem que verificar se tem algum número depois do 5. Se tiver algum número depois do 5, então você vai ter que acrescentar um número naquele que você está tentando arredondar. Então, por exemplo, quando a gente viu, então é 2,5000000, ele vai manter o 2, porque é 2,5 e não tem mais nenhum número depois do 5. Agora que você põe 2,51, tem um número depois do 5. Então você muda isso aqui, ao invés de 2, você muda e soma mais 1, fica 3. Agora, se ao invés de 51, você põe 2,500000001 lá na frente, ainda assim você sabe que tem um número lá na frente. Se tem um número lá na frente, não esquece, esse número vai empurrar esse número 2 para cima. O segundo elemento ele está como 1,25 gramas. Eu quero arredondar na casa do 1 ali, ó, na casa da unidade. É 1,25. Bom, eu preciso saber depois da casa que eu quero fixar. Depois da casa que eu quero fixar está o 2. O 2 é menor que 5, então eu vou manter esse 1. Então vai ficar leucina igual a 1 grama. Beleza. A valina tem 0,94. Então a casa que eu preciso manter é a casa da unidade e está como 0. Agora eu preciso saber se ela vai manter como 0 ou se vai somar para 1. Para isso a gente vê a casa posterior e na casa posterior está 9. Né? Tá aqui na casa dos décimos, está igual a 9. 9 é maior que 5, então sim, eu preciso subir mais 1. Então aqui no valina a gente vai arredondar isso para 1. Vai ficar 1 grama. E no caso da isoleucina, a gente está aqui como 0,32. E de novo quero manter aqui na casa do 0, quero ver se eu vou manter o 0 ou se eu vou subir mais 1. Então o 3 na casa dos décimos é menor que 5, então eu vou manter o 0. Então vai continuar como 0 gramas. E já na vitamina B6, que a gente já tinha arredondado antes para 0, ele vai manter 0. A proteína fica com 2, leucina 1 grama, valina 1 grama, isoleucina 0 e vitamina B6 0 grama. Veja que aqui você está arredondando muito, né? Você acaba perdendo alguns valores que podem ser importantes para você. Então você tem que tomar cuidado na hora de arredondar para saber até que ponto você pode arredondar de tal forma que isso não atrapalhe naquilo que você está estudando, tá certo? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Hoje a aula foi bastante produtiva, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, divulgue para seus amigos, marque o sininho aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal do Professor Paulo Góes. Muito bem, então a gente vai continuar filosofando física, debatendo ciência, falando de matemática e assim vamos melhorar os seus estudos nas exatas e assim vai facilitar ainda mais muitas coisas que você vai estudar daqui para frente na área de ciência e tecnologia, ok? É isso aí, bons estudos amigos, até mais, valeu!